pastor Gilberto, também conhecido como reverendo Juba, né? O irmão tem um ministério com crianças também, tem algum material, tá aí, pastor? Trouxe aí para o final. Então, no final, os irmãos podem adquirir um material muito bom para crianças, algo excelente, tá? Pastor, muito obrigado. Pastor tem servido ao Senhor na igreja presbiteriana Simon, lá na cidade de Conselheiro Pena. Não conheci o irmão, mas tive essa alegria de poder conhecê-lo, né, juntamente da sua esposa. Muito obrigado, viu, pela presença, e gostaríamos que o Senhor levasse, tá, um abraço caloroso da igreja presbiteriana de Belo Oriente para a sua igreja, um abraço também para o seu conselho, a nossa gratidão por eles, pelos irmãos terem cedido o Senhor para estar conosco aqui nesse final de semana. Que Deus use grandemente a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus esteja sempre com as mãos estendidas sobre a sua família. Prega a palavra para nós, sê tu uma bênção. Meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Já fui apresentado, sou Gilberto, e nós temos sim um material, livro infantil, pendrive com música, essas coisas todas. Depois você pode ver com a minha esposa. Me entregaram esse microfone falando que se lembraram do R.R. Soares, né? Falei, se eu fosse o R.R. Soares, eu ia cantar: estou seguindo a Jesus Cristo, estou seguindo, né? Ele é a rocha, eu não desisto, atrás não volto, não volto não. Mas como eu não sou, nós vamos pregar a palavra que é melhor. Vou ter mais lucro nesse negócio todo, né? Queridos, é um prazer. Ficamos ainda, eu e a Jeane, minha esposa, está ali no cantinho, está ali atrás, logo atrás do pastor. Essa é a Jeane. Nós temos duas filhas, a Tirza e a Radassa. Muitos irmãos aqui já conhecem. A Tirza tem 21 anos, vai casar no fim do ano. E a Radassa tem 17. Em algum momento ela vai casar, mas graças a Deus não é agora, tão próximo, né? Porque haja bolso para casar filho, né? Mas são bons meninos, e as meninas são uma bênção na nossa vida. O pessoal do Um Só não pôde ficar, né? Uma pena. Mateus passou mal, ficou indisposto desde ontem, o pastor já explicou. Mas nós permanecemos para participar desse tempo especial com os irmãos, né? Para viver esse tempo maravilhoso com os irmãos de conferência missionária. Ontem, como o Senhor assim abençoou meu coração naquela noite, eu estava, acho que talvez eu estivesse mais feliz do que, né? A gente vai se dispondo e Deus vai nos usando e a gente vai se sentindo tão abençoado. É uma coisa maravilhosa tudo isso. E hoje pela manhã foi muito edificante. Eu disse algumas coisas que talvez o pastor precise depois ver como é que vai fazer aí, né? Agora a confusão é com ele, né? A gente só lança as ideias e segue. Nós vamos continuar a falar. Ontem nós tivemos uma palavra muito específica para aqueles que não conheciam o Senhor Jesus. Hoje pela manhã nós tivemos uma palavra muito específica para a igreja, desafiando para o discipulado. E agora eu quero trazer um desafio para você, igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos fechar esse negócio sendo desafiados em nome de Jesus. Eu quero te convidar então para abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 10, e nós leremos do verso 9 até ao verso de número 16. Atos 10, de 9 a 16. Se você usa a versão que normalmente a igreja presbiteriana usa, então você usa a revista atualizada. E o título que está aí é Pedro tem uma visão. Esse é o título que nós temos na nossa versão, tá? Eu vou ler, você vai poder acompanhar Atos 10, partindo do verso 9 até o verso de número 16. Diz assim o texto. Vamos lá. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase.
Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, de répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido aos céus. E logo aquele objeto foi recolhido aos céus. Queridos, há coisas que nós devemos semear e nunca deixar morrer na igreja e na vida cristã. O propósito da igreja é levar a mensagem de reconciliação a todas as pessoas. E quando eu olhava para esse texto, eu me lembrei do começo da minha caminhada cristã, quando, com muita vontade de evangelizar e de compartilhar de Jesus, obrigado, meu querido, e de compartilhar de Jesus com as pessoas, já que veio, né, vamos, né? Eu comecei a chamar várias pessoas da rua para estarem na igreja. E a gente conhecia, não tinha nenhum relacionamento, né, pecaminoso com essas pessoas, mas a gente conhecia umas mulheres que eram envolvidas com prostituição. Elas eram prostitutas mesmo. E eu comecei a convidá-las para ir à igreja. E elas disseram assim: ah, meu filho, você é muito inocente. Se a gente entrar na igreja, as pessoas vão se afastar da gente. E eu disse: não, mas não é assim. Agora eu sou um crente, vamos lá, vamos para a igreja. Então, com muito custo, eu consegui levar 3 delas à igreja. Elas se assentaram num banco, eu me assentei perto delas, e os 2 bancos anteriores e os 2 bancos posteriores ficaram vazios. E ninguém se assentou no mesmo banco em que nós estávamos. Ninguém. Naquela noite eu entendi que alguma coisa não estava certa na nossa comunidade ali, na nossa igreja. Alguma coisa não estava certa. E Deus precisava corrigir aquele negócio. Eu ainda não era seminarista, eu era só alguém, e só já é muito, que tinha acabado de ser alcançado por Jesus, estava maravilhado com a graça de Jesus, e queria que todos conhecessem a maravilhosa e sublime graça de Jesus. Mas a igreja não estava pronta para essas pessoas. E eu tenho alguns pensamentos modernos que me preocupam e que eu gostaria que a igreja pensasse sobre eles também. Imagina o seguinte quadro. Antes de eu descrever o quadro que eu vou descrever, eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Nós não temos uma luta contra pessoas. E nós não estamos aqui para destruir pessoas. Mas nós temos, sim, uma luta contra ideologias que tentam empurrar para nós, tá? Para fazer com que a gente se conforme a coisas que a gente não vai se conformar. Por exemplo, eu discordo do que faz o movimento LGBTQ+, porque aquilo é político e ideológico. Mas pessoas que lutam com isso, elas têm que ser alvo do meu amor. Porque elas têm um problema, eu tenho outros que Jesus foi transformando e ainda está trabalhando. Exatamente o que você precisa entender, tá? Nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta nem é contra a carne, nem contra o sangue. É contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso. E nós estamos falando do diabo e dos seus demônios ali, que agem nas entrelinhas, agem nas políticas, agem no sistema. Quando você estuda Apocalipse, você descobre que, na verdade, João está fortalecendo a igreja e dizendo para ela: olha, há um sistema por trás do sistema político romano, político e comercial romano, que é um negócio do demônio. E ele usa Roma e todo o seu aparato político, econômico,
para tentar oprimir a igreja. Mas tem o diabo por trás daquilo lá. Hoje não é diferente. Forças espirituais aí agem nos bastidores, usando o sistema político, usando o sistema educacional, usando o sistema econômico, midiático, para tentar nos sufocar. Então entenda que nós temos um problema com isso, mas não com pessoas. Posto isso, outro dia eu estava pensando numa coisa. Eu não sei se a igreja está pronta para isso, mas precisa se preparar. Imagina, por exemplo, um indivíduo que, dando ouvidos e vazão a tudo isso que essa sociedade, entre aspas, moderna, fala, ele, tendo nascido com o sexo masculino, resolve que, na verdade, ele é mulher. E ele vai lá e faz uma cirurgia e transiciona. Não é assim que o povo diz hoje? Eu sei que estou tocando em assuntos delicados, mas você precisa parar para pensar nisso. E você vai entender onde eu vou chegar daqui a pouco. Aí ele transiciona. Aí ele é um homem que agora tem todo o trejeito de uma mulher. Extirpou os seus órgãos e tem todo o trejeito de uma mulher. Mas depois disso, algum tempo depois, o Espírito Santo alcança aquela pessoa com a sua graça maravilhosa. E ele entra pelas portas dessa igreja. Você vai deixá-lo sozinho no banco, como as minhas conhecidas ficaram? Não, você não vai. Sabe por quê? Por causa de alguma coisa que nós vamos aprender aqui nesse texto. E nós vamos aprender agora. Aí eu vou voltar nesse assunto depois. Você precisa se preparar para isso. O apóstolo estava em Jope. E ele estava orando. E então ele tem uma visão. O que tinha acabado de acontecer com ele era algo fenomenal. Se você voltar ao fim do capítulo 9, você vai ver que aqui Deus usa o seu servo para ressuscitar Dorcas, ou Tabita. Se você pegar do verso 36 em diante, você vai ler então a descrição disso. E no capítulo 10, você vê que o Senhor se revela a um centurião romano chamado Cornélio e diz assim: manda buscar o meu servo. E no dia subsequente, mas subsequente ali ao milagre da ressurreição, então estava já o apóstolo Pedro orando no eirado da casa, numa parte de cima, onde ou havia um quarto ou havia um parapeito para as pessoas descansarem. Era muito comum que as casas lá tivessem isso. E ele estava com fome. E foram preparar para ele alguma coisa por volta da hora sexta. Isso é meio-dia. E quando ele está orando, o que acontece com ele? Sobrevém um êxtase e ele vê os céus abertos. E descendo dos céus, ele vê um objeto como um lençol, cheio de toda espécie de animais. Só estou recontando o que você já leu e que a gente já leu. E a voz diz para ele assim: Pedro, mata e come. Ele estava com fome, Deus trabalhou com ele no alimento. Ele diz: não, Senhor, jamais coloquei na minha boca nada que fosse comum ou imundo. E isso acontece por 3 vezes. E a resposta que ele tem da sua afirmação de jamais ter comido nada comum ou imundo é: não considere comum aquilo que eu purifiquei. Não considere comum aquilo que eu purifiquei. Tá bom. De onde que saiu essa ideia dele de nunca ter comido nada comum ou imundo? É do Velho Testamento. Existia uma prescrição em Levítico 11 do que você podia comer e do que você não podia comer. Por exemplo, você podia comer carne de boi, mas não podia comer carne de porco. Era aquela história de quem tivesse o casco fendido e ruminasse, o animal que rumina, mas não tem casco fendido e tal, era aquilo. Então, Pedro está dizendo: eu nunca comi nenhum alimento que fosse comum ou imundo. Nunca, jamais. E o Senhor diz para ele não considerar comum ou imundo aquilo que ele purificou. E quando a gente vai a Marcos 7, do verso 15 ao 19, por exemplo, a gente vai ver uma orientação de Jesus dizendo o seguinte: o problema não é o que entra pela sua boca, o problema é o que sai do seu coração. E Deus, na verdade, não está falando de alimentos aqui, porque assim que Pedro termina de ter sua visão,
os emissários de Cornélio chegam, contam para ele como Deus tinha se revelado a Cornélio e mandado Cornélio buscar um homem para falar para eles do Evangelho. E então Pedro entendeu a sua visão. Deus não estava falando de alimentos, Deus estava falando de gente. Deus usou um aspecto da cultura judaica para dizer o seguinte: olha, esse negócio de alimento é irrelevante, e aquilo que eu purifiquei, você não considera imundo. Mas Deus não está falando necessariamente de alimentos aqui. Deus está falando de gente. Deus está falando de gente. O que Pedro aprendeu aqui agora é o seguinte: Deus quer se revelar aos gentios, a todos aqueles que não eram judeus. E aquela visão estava indicando para Pedro o seguinte: vai, porque se eu quero purificar aquele povo que vocês consideram imundos, eles serão puros. Eles serão puros. A primeira coisa que a gente aprende nesse texto então é o seguinte: todos somos impuros, mas quando Cristo purifica, não somos mais. Aquilo que Cristo purifica, ninguém deve mais considerar imundo. O que isso tem a ver com missões? Tudo. Porque muitas vezes olhamos para uma pessoa e pensamos assim: é impuro, nunca vai crer. E ele crê. Quantas vezes você olha para uma pessoa e fala: olha que maravilha, fulano é um amigo do Evangelho. Amigo do Evangelho vai para o inferno. Se quer ir para o céu, tem que ser filho de Deus, servo do Senhor. Ele é tão bom, tem tudo, só falta converter. Então não tem nada, falta tudo. E aí você olha para uma pessoa e fala: aquele, deixa eu usar uma expressão dos meninos, né? Aquele nóia, aquilo ali não vai salvar nunca. E o Senhor vem, tira o cara de lá, traz para cá, costuma fazer dele um missionário, e você fica aí, com a sua pseudo-santidade, né? Sem fazer nada, e Deus resgata um sujeito lá do gueto e faz dele um grande homem. Vamos voltar naquele assunto. Entrou dentro da sua igreja agora um transicionado, um homem que achava que era mulher, pôs silicone, extirpou os órgãos, está forçando para falar fino, injetou hormônio, mas numa noite lá, num negócio inexplicável, o Espírito Santo desce, aquele homem converte, alguém prega para ele, porque tem que ser pela pregação da palavra, e aquele homem converte. Agora ele está aqui na igreja. E aí que nós vamos abraçar, receber, ajudar, discipular, porque agora ele é nova criatura. Ele vai voltar a ser um homem. Sim, talvez, certamente, um homem extirpado. Ele se fez eunuco. Não tem homens que Jesus disse que nascem eunuco, outros que os homens fazem, alguns se fazem eunucos. Agora ele se fez eunuco, mas ele é uma nova criatura, e Deus vai usá-lo mesmo assim. Precisamos aprender a olhar para as pessoas como um alvo potencial da graça de Deus. Às vezes a gente se esquece que a gente estava lá. O povo de Israel se esqueceu. Pedro, se não tivesse essa visão, talvez dissesse assim: não, Senhor, jamais compartilhei com um gentio, com um homem de um povo imundo. Só que ele esqueceu que antes que Deus os alcançasse, eles também eram imundos. Quem era Abraão antes que o Senhor o chamasse? Ninguém. Um idólatra de Ur dos Caldeus, que sequer sabia quem era Deus, até que Deus se revelou a ele. Ele nem estava procurando Deus, mas Deus se revelou a ele. Se o povo de Israel era o povo de Deus, não é porque eles eram bons, não. É porque Deus os fez seu povo. Se nós somos povo de Deus, não é porque nós somos bonzinhos ou éramos bonzinhos, não. É porque Deus quis nos fazer seu povo. E agora, o que a gente tem que lembrar é que um dia nós não éramos, mas hoje somos. E então, outros que não são, amanhã serão, por instrumentalidade da sua vida. É isso que a gente tem que aprender, que o Senhor transforma vidas através da sua palavra, usando o seu povo, e aquele que o Senhor purificou está purificado. Aquele que o sangue de Jesus lavou está lavado, e não importa quem ele foi. Como eu sofri no começo da caminhada cristã, porque as pessoas lá de casa costumavam dizer assim: mas você é crente? Você que fazia isso e aquilo? E nem era tão grave assim o que eu fazia do ponto de vista humano e social, porque
Eu já não era chegado mesmo em bebida, detestei cigarro a vida inteira, mesmo antes de conhecer Jesus. Não vivia uma vida de prostituição, não é nada disso. Mas eu sei que eu não era santo. E eu sei das coisas que eu falava, das coisas que eu dizia, as coisas que eu gostava, e todo mundo ao meu redor também sabia. E agora eles diziam, mas você que fazia isso, fazia aquilo outro. Até que um dia eu caí em mim e disse, gente, esse povo está usando o verbo certo. Eu fazia, não faço mais. E se fizer, vou pedir perdão a Deus, porque eu não quero fazer mais. Olhe para a pessoa mais miserável que você conhece do ponto de vista humano e diga, esse é um alvo potencial da graça de Jesus. Porque não importa quem eu fui, importa quem o Senhor é capaz de me fazer. É capaz de me fazer, porque nós não ficamos iguais. Isso é uma coisa que precisa ser corrigida. Tem um hino que diz, né, que eu venho como estou. Tá, eu venho como estou, mas eu não permaneço como estou. Não, porque Jesus me transforma, porque o seu sangue me lava e ele me renova. Então entenda, assim como Pedro teve que ser lembrado de que onde o Senhor purifica as coisas são santas, às vezes precisamos ser lembrados de que onde o sangue de Cristo é derramado, onde o sangue de Cristo lava, a purificação é real. Precisamos olhar para as pessoas e parar de pensar, aquele é bom, aquele eu quero evangelizar, aquele ali eu não quero evangelizar. Deus nos surpreende tanto que costuma levar para a igreja os mais improváveis e impossíveis. E você precisa ser o instrumento para fazer isso. A primeira coisa que você precisa entender aqui nesse texto é exatamente isso. O que Deus está dizendo é, Pedro, você vai com esses homens que vieram amando de Cornélio. E Pedro, você vai falar para Cornélio, porque Pedro, eu quero salvar Cornélio. E se eu quero purificar Cornélio, ele será limpo. E o que ele está dizendo para nós hoje é o seguinte, igreja, saia das quatro paredes, vá buscar as pessoas que estão lá fora, que você nem crê que podem ser transformadas, porque se Deus quer purificá-las, Ele o fará, e vai usar você. E vai usar você. Entenda isso. E talvez você esteja aqui nessa noite e você se sinta um daqueles que se acha impuro. E talvez você seja, como eu já fui, indigno da presença de Deus. Mas a graça dele vem e alcança e lava, e a gente não é mais a mesma pessoa. Não, a gente não é mais a mesma pessoa. Agora nós somos o que a Bíblia chama, diz que nós somos nova criatura. Nova criatura. A segunda coisa que você tem que entender é que fomos chamados para evangelizar, para sair. Isso é da natureza da igreja. A primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, que presbiterianos de um modo geral gostam muito, não sei se aqui é assim, mas normalmente presbiteriano, você pergunta e ele te responde na hora. Primeira pergunta do breve catecismo, qual é o fim principal do homem? E o presbiteriano, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Não é assim? Nós somos do breve catecismo e não temos que ter vergonha disso. Mas se eu estou aqui para glorificar a Cristo, eu não posso ser luz preso da caixa. Eu tenho que ir, tenho que sair. O erro de Israel foi não ter saído, ter ficado tão orgulhosa de si mesmo. Israel ficou tão orgulhoso de si mesmo, que começou a não sair, a não falar para os outros povos. E o projeto de Deus para Israel é, eu vou chamar um povo, eu vou abençoar um povo, e através deste povo, o meu nome será glorificado, porque as pessoas verão o que eu faço com o meu povo, e desejarão ser meu povo. É por isso que existia o prosélito, aquele não judeu, que podia se submeter aos ritos do judaísmo, se colocar debaixo da mesma aliança que o judeu, e então se tornar um judeu. É isso que era o prosélito. Sempre foi plano de Deus. Deus chamou Abraão e lá no capítulo 12 de Gênesis disse, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eles não entenderam isso.
começaram a ficar orgulhosos de ser o povo de Deus e deixaram de expandir a palavra. Ao invés de dizer, o meu Deus está disponível para você também, se você se colocar debaixo da aliança dele, eles diziam, nós temos o Deus verdadeiro, vocês não têm. Era verdade, mas era orgulho, e eles deixaram de evangelizar. Sempre foi plano de Deus. O que diz o salmo que nós lemos no começo do culto, o Salmo 100? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Como é que todos os povos da terra serviriam ao Senhor? Conhecendo ao Senhor através do povo de Israel e desejando dar glória ao Senhor. Mas o povo de Israel deixou de resplandecer a glória do Senhor e com o tempo piorou, porque começou a adorar os deuses dos outros povos. O seu orgulho os matou. Mais um texto, Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. E o Salmo ainda diz, né, que glória e majestade estão diante dele. O projeto sempre foi que todas as terras cantassem ao Senhor, mas o povo de Israel se tornou orgulhoso. E o povo de Israel começou a se imaginar mais merecedor do que os outros, esquecendo que antes de Abraão eles eram nada. Abraão não estava procurando ao Senhor e aquele povo nem existia. Deus formou aquele povo. Pois é, mas agora o Israel de Deus somos nós. A igreja é o Israel de Deus. Nós somos aqueles que Deus agora deixou para resplandecer a sua glória, para que todos os povos conheçam a palavra de Deus. Então aqui nós temos que tomar um cuidado, porque se a igreja não tomar cuidado, ela pode começar a se pensar melhor do que todo mundo desse mundo, se esquecendo de que nós fomos tirados de lá pela graça do Senhor. E então ela pode começar a pensar assim, nós somos santos, mas olha aquelas pessoas. Nós vamos nos misturar com aquelas pessoas? E a igreja pode começar a ficar tão satisfeita dentro das suas quatro paredes, tão completa em si mesma, que ela não sai mais. E ela precisa sair, porque a mesma função que o povo de Israel tinha no Velho Testamento é a função que nos é dada agora, desde que Cristo veio, inaugurou a sua igreja, derramou o Espírito Santo. O que Ele espera de nós? Que a gente vá, conte ao mundo, resplandeça a sua glória e diga às pessoas, assim como eu fui alcançado pela graça, você também pode sê-lo. Renda-se a Cristo. Fomos chamados para resplandecer a glória dEle. Como que as pessoas vão responder? Não é problema nosso. Nós estamos aqui para pregar, para evangelizar, para contar ao mundo. O Espírito Santo é que faz o resto. Que bom, porque se fosse eu, a obra não saía. A minha obra é pregar, falar, testemunhar, compartilhar, resplandecer Cristo, e o resto é com o Espírito Santo de Deus. E se é com o Espírito Santo de Deus, e é, então, querido, creia, haverá salvos sendo trazidos para cá. Por quê? Porque é o Espírito quem faz. Que bom que a obra não é minha, porque se fosse, você não podia contar com muita gente convertendo, não. E tem outra coisa, que bom que é o Senhor que chama, é o Senhor que escolhe, é o Senhor quem separa, é o Senhor que predestina, é o Senhor que faz toda essa obra. Sabe por quê? Porque eu posso pregar e ter a certeza absoluta de que haverá convertidos, porque quem toca é o Senhor. Porque se o homem fosse deixado à sua vontade e à sua livre escolha, nós não íamos ter convertido nenhum. Eu sei, a palavra diz, e se o Espírito Santo não tivesse me tocado, eu não tinha procurado o Senhor até hoje. É porque Ele vem. E de alguma maneira maravilhosa, como nós compartilhamos ontem, Ele faz tudo convergir para a gente chegar aonde Ele quer que a gente chegue. Então, igreja, pode sair, pode pregar, pode testemunhar, pode falar, porque o Senhor vai salvar. Porque é Ele quem salva.
Mas nós seremos o instrumento glorioso disso tudo. Mas a igreja precisa fazer. A igreja precisa sair, a igreja do Senhor precisa testemunhar, e as pessoas, talvez algumas estejam ouvindo nessa noite, eu não sei, mas as lá de fora também precisam ouvir: há salvação para todo aquele que crê, há purificação dos pecados para todo aquele que se entregar diante do Senhor, e aquele que o Senhor purificar, ninguém poderá chamar de impuro mais, não poderá, não poderá. Então, igreja, entenda, as pessoas não são puras, nós também não somos, não éramos até que Jesus nos lavasse, e ainda não somos, estamos no processo, mas nós não tínhamos mérito nenhum, nascemos em pecado nossa mãe nos concebeu, e não tem nada a ver com o relacionamento dela com meu pai, é bênção dentro do casamento, tem a ver com o fato de que a gente recebe isso por semente, por herança. O pecado, todos nós não somos nivelados por cima, somos nivelados por baixo antes da graça. Todo mundo é pecador. A graça que vem e nos muda de patamar é a obra total de Cristo. Lembre-se que não tem nada em você que tenha feito o Senhor te amar mais. Não tem nada em você que seja tão bonzinho que tenha feito o Senhor te amar mais. Mas também não tem nada em você que seja tão horrível que tenha feito o Senhor te amar menos. O Senhor te ama porque Ele quer. Ele me amou e me ama porque Ele quer. Porque eu não tinha qualidade nenhuma para apresentar diante dEle para que Ele me amasse. O amor, na verdade, em essência, nem é um sentimento. O amor é uma resolução, é uma determinação no coração de investir no outro, ainda que ele nem mereça. Apesar de tudo que o outro é, eu vou amá-lo. A gente se casa e a gente conhece os defeitos do cônjuge, mas escolhe amá-lo apesar de, ou pelo menos devia ser assim, já que você casou. Não há nenhum mérito em nós, mas o Senhor escolheu nos amar apesar de nós. E agora que somos alvos dessa graça, não é para ficar orgulhoso não, é para sermos agradecidos, e a nossa gratidão deve nos impulsionar a falar desse evangelho glorioso para as outras pessoas. E sabe o que acontece quando saímos para pregar o evangelho? Vemos as maravilhas de Deus acontecer, de modo prodigioso, algo que não vemos quando a igreja está feliz em si mesma, fechada nas suas quatro paredes, gostosamente assentada nos seus bancos macios, com a sua iluminação maravilhosa. Nós reformamos a igreja Simonton recentemente, ficou muito bonita. Mas eu disse aos irmãos que eu tinha um medo, eu falei, olha, nós temos que reformar o templo físico, mas temos que reformar o nosso coração. Os bancos estão confortáveis, a iluminação é agradável, o ambiente está uma delícia, e o meu medo é de que vocês se sintam tão confortáveis e tão orgulhosos que não saiam. Nós precisamos sair. E ainda falei assim, não se apeguem a esse belo templo, porque se crescermos demais, não tem para onde esse templo crescer. Nós temos que sair daqui e arrumar um outro lugar, que seja uma quadra sem muito conforto, mas nós precisamos acolher aqueles que chegam. Então não tenham muito amor a isso. Alguns irmãos ficaram assustados pensando nessa possibilidade, mas nós precisamos entender isso. E se você deseja ver os grandes feitos de Deus, você precisa sair das quatro paredes. Você precisa sair. Querido, dê uma olhada. Então Pedro aceita o convite e vai até Cornélio. E o que acontece lá? Toda a casa de Cornélio crê. Ele chega lá, ele encontra um povo preparado para receber a palavra, o povo ouve, o povo crê, o povo é transformado, o povo de fato é mudado. E o que nós vemos em Atos dos Apóstolos é o milagre de Deus acontecendo prodigiosamente em todo Atos dos Apóstolos. Quanto mais missionária a igreja é, mais ela vê o extraordinário de Deus acontecer. Mas à medida que as missões vão arrefecendo, os grandes feitos de Deus também param de acontecer, para a gente ver aqueles milagres prodigiosos.
Olha na história, a partir do momento em que a ação missionária foi declinando, aqueles milagres descritos em Atos maravilhosos também foram declinando. Por quê? Porque se aqui só tem um monte de gente que já é salva, já é crente, já conhece a palavra, já está aqui, para que Deus tem que fazer milagre para autenticar isso aqui? Ele não tem, não precisa e só vai fazer se quiser, e quando quiser e como quiser. Mas quando a igreja se expande, quando a igreja é um movimento missionário, quando a igreja está preocupada em fazer a obra, nós vemos milagres. Um dos tempos mais prodigiosos, de milagre que nós já vivemos, Giane está aqui, vai se lembrar, foi quando nós começamos a fazer um projeto chamado Semeadores. Eu estive aqui uns anos atrás, compartilhei. Hoje a igreja em que eu estou ainda não está pronta para uns semeadores, mas em 2014 eu tive um desejo de entregar uma Bíblia em cada casa de Nova Era, bater a porta de cada pessoa e entregar uma Bíblia em cada casa. Quando a gente terminou de fazer a cidade, a gente foi para a área rural. Quando tinha lugar que não tinha nem como fazer, a gente fez a cavalo, mas entregou uma Bíblia em cada casa do município. Uma Bíblia em cada casa. E começamos esse movimento de evangelização. Gente, o que nós vimos de prodígios do Senhor, de milagres do Senhor. E aí quando acabou Nova Era, nós quisemos fazer Dionísio. Aí fizemos Dionísio e Baixa Verde. Quando acabou Dionísio, e agora? Agora nós vamos fazer viagens missionárias. Começamos a sair no carnaval. Gente, tem experiência de coisa que é mais ou menos assim. Nós chegamos num lugar chamado Morro da Garça, perto de Curvelo. E quando nós chegamos, choveu. Num lugar que não chovia, ó. O povo ainda começou a falar, vocês vieram para trazer a chuva. Só isso já deu um status para a gente que todo mundo recebeu a Bíblia. Mas outra coisa maravilhosa é, nós tínhamos um cronograma e tinha um horário específico de distribuir as Bíblias. E estava chovendo, 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 chovendo. E no primeiro dia, Deus testou a nossa fé. E na hora de sair para distribuir Bíblia, estava chovendo. E nós dissemos assim, mas nós vamos sair. Os homens começaram a providenciar uns sacos de lixo. Renato estava nesse negócio? Morro da Garça você estava, né, Renato? É verdade. E quando a gente pôs o pé fora da escola para distribuir Bíblia, parou de chover. E nós fizemos a distribuição toda. E quando a gente pisou na escola para almoçar de novo, choveu. E foi assim os dias todos. Negócio impressionante. E era intenso, sabe? De manhã, devocional, depois distribuição de Bíblia, almoço, à tarde, trabalho para as crianças, depois café, depois voltava, culto de evangelização à noite. Até hoje, a gente tem notícia de Morro da Garça, de pessoas que ainda procuram a congregação por causa daquele trabalho que foi feito, nem sei que ano mais. Por quê? Porque quando eles estão desesperados, eles pegam aquela Bíblia e lê, olha, quem deu para a gente foi a igreja tal, porque a gente adesivava a Bíblia com o endereço da congregação que tinha lá. E as pessoas até hoje ainda vão àquela congregação quando precisam de consolo e de conforto, porque foi a igreja que nos deu um presente sem nos pedir nada em troca. Era tão engraçado que às vezes a gente queria doar a Bíblia e a pessoa falava assim, não, não quero comprar nada não. Eles achavam que a gente era outro segmento, que vende revistinha, vende, né? Não, é presente, é seu, é um presente, é para você. E nós vimos tantos milagres acontecer naquela profusão de evangelismo. Se você quer ver os milagres de Deus acontecer, meu querido, se vocês querem ver isso, saiam, façam missões, preguem para os bêbados, preguem para as prostitutas, preguem para os noiados, preguem para aquela pessoa mais improvável, prega para o ateu, porque o ateu é ateu graças a Deus, né? É. E quando a coisa fica feia, até o ateu clama por Deus, né? Né? Então pregue para todo mundo, pregue para os improváveis. Olha para alguém e fala, aquele ali nunca vai crer, é ali que eu vou. Porque esses aqui são bons, e quando eles creem no Senhor, eles são apaixonados por Jesus. Deus não nos dá milagres sem propósitos. Não dá.
Não dá. Deus não faz as coisas sem propósito. Um dia uma irmã me procurou e falou: pastor, eu queria muito falar em línguas. Não vou entrar no mérito agora das línguas não, tá? Só estou contando um negócio. Aí eu virei para ela e falei assim: ô minha irmã, para que você quer falar em línguas? Não, porque eu queria ter experiência, eu queria sentir esse negócio, eu queria... Para quê? Não, porque não tinha um para quê. Era só para o bel prazer dela. Deus não vai fazer milagres para alimentar o seu ego. Deus os fará para salvar vidas e resplandecer a glória dele. E até quando ele diz não, ele resplandece a glória dele. E ele nos disse não esses dias. E isso arrebentou, gente. No ano passado, no dia 31 de maio, nasceu a Laurinha. Eu guardei porque foi um dia depois de mim. Eu passei a gestação inteira da mãe dela falando assim: vai nascer no meu dia. Resolveram fazer cesariana, o pai falou: não, vai ser no dia 31, que se nascer no dia 30 o pastor vai ficar impossível. A Laurinha nasceu no dia 31 de maio do ano passado. Um sorriso enorme assim, uma cara feliz. Um negócio bagunceira. Ficava gritando na hora do culto. Eu estava pregando, acho que ela queria falar também, ela gritava lá de trás. E no dia 28 de julho, antes disso, vamos chegar um pouco antes. No meio de julho, ela começou a passar mal. E a Laurinha foi diagnosticada com gastroenterite. E deram remédios e a Laurinha não sarava. Foi internada de novo, não sarava. Até que no dia, eu acredito que no dia 26, ela foi levada ao hospital da Unimed de novo, em Valadares, e o médico falou: não, com os remédios que ela está tomando, gastroenterite tinha que ter sarado. Tem outra coisa aqui, não tem gastroenterite só não. Vamos escanear essa menina inteira. Fizeram exames dela da cabeça aos pés. E a Laurinha, com 1 ano e 2 meses, foi diagnosticada com um câncer na cabeça, inoperável, intratável, incurável. Nós precisávamos de um milagre de Deus. Na noite de sábado para domingo, ela foi diagnosticada assim. Eu estava num encontro de casais, ajudando no trabalho de um encontro de casais que tem lá. No dia 28 pela manhã, os médicos em Governador Valadares disseram assim: nós vamos fazer um procedimento para aliviar a pressão dentro do crânio dela, porque o tumor dela está entrelaçado no cérebro, ele é inoperável, não tem como operar. Químio e rádio ela não suporta, ela é um bebê. E nós vamos fazer um procedimento para que ela possa chegar a Belo Horizonte. E talvez ela nem suporte o procedimento que a gente tem que fazer. Mas nós oramos e a Laurinha suportou o procedimento. E depois, pelo poder da oração, uma vaga no Felício Roxo foi aberta, na UTI infantil do Felício Roxo, UTI pediátrica. E ela foi para lá. E o diagnóstico foi o mesmo. A Laurinha é inoperável, esse câncer é intratável e é incurável. Ou acontece um milagre, ou então ela vai descansar. A igreja se pôs em oração. Eu nunca vi aquela igreja orar tanto. E o pai começou a compartilhar de Cristo e a situação da Laurinha. E o povo começou a orar. A gente já tinha orado no encontro de casais, no dia 28 pela manhã, no grupo que eu estava trabalhando. De repente, 200 pessoas estavam orando pela Laurinha. E quando acabou o encontro, muitos voltaram para suas casas, em outras cidades, em outros estados, e levaram o assunto da Laurinha. E de repente, gente do Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo, Estados Unidos, estavam orando pela Laurinha. Gente de toda denominação, gente de toda igreja. Então, numa sexta-feira, a igreja já estava orando a semana inteira e eu tinha viajado, precisei viajar naquela semana. E fui conclamando um jejum e uma oração especial na sexta-feira. Gente que nunca tinha jejuado, jejuou naquela sexta-feira. Não sabia nem o que era, mas aprendeu na marra. E aquela sexta-feira, tinha mais gente na igreja do que todos os cultos de domingo à noite que eu já tive. Nunca vi uma reunião de oração tão cheia como aquela. E a Laurinha moveu o povo à oração. E no sábado, às 4 da tarde, nós tivemos uma reunião de oração cheia.
negócio de Deus, porque você dificilmente consegue fazer programações sábado à tarde, o pessoal não consegue ensaiar no sábado à tarde, mas estava todo mundo na oração. E nós oramos, e jejuamos, e clamamos, e pedimos. Mas o Senhor chamou a Laurinha para morar com ele no céu. E o velório da Laurinha não parecia um velório. O pai da Laurinha tocou o violão e cantou até as cordas do violão arrebentarem. Nós cantamos com ele. Na hora do ofício, o avô da Laurinha, que é um pastor batista, que está trabalhando num dos campos da igreja presbiteriana lá em Conselheiro como evangelista, por razões que agora não importam, um homem, né, crente, um homem de Deus, o avô da Laurinha quis falar, e ele testemunhou de Cristo. E eu orei, e testemunhamos de Cristo. E o pai da Laurinha orou e agradeceu, e cantamos, e testemunhamos de Cristo. Eu nunca vi um velório com tanta gente. Tanta gente. A cidade, as pessoas disseram, nenhum político, nenhuma pessoa nunca juntou tanta gente em um velório assim. E um ofício fúnebre. E a Laurinha foi sepultada num cemitério novo, muito bonito que tem lá agora, com um pôr do sol maravilhoso. E o pai da Laurinha, abraçando as pessoas e chorando, compartilhava sobre como Jesus é bom. Ele é maravilhoso. Pessoas que nunca ouviriam o Evangelho, ouviram naqueles dias, ouviram naqueles 15 dias talvez, nem sei mais quantos dias, ouviram num velório, ao ponto de pessoas que nem conhecem a Cristo dizerem, isso não é um velório, isso é um pedaço do céu. Por que eu estou te contando isso? Para você entender que até quando diz não, até quando Deus diz não, é para a glória dele. A Laurinha nos fez orar. Para mim, a Laurinha deixou um legado de avivamento na minha igreja. E a Laurinha fez com que pessoas que nunca ouviriam o Evangelho, ouvissem de corações abertos e com lágrimas nos olhos. E aquele foi o primeiro velório em que eu chorei. Eu não chorei nem no velório do meu pai. Porque o velório do meu pai não foi o dia mais triste da minha vida, foi o dia mais feliz. Porque eu tive a oportunidade de compartilhar de Cristo com ele. E eu sei que um dia eu vou para a glória. E ele está lá me esperando e nós vamos nos encontrar. E a Laurinha também vai estar. Mas eu não suportei, eu chorei. E isso mostrou para todo mundo ao redor que eu sou um ser humano que Cristo transformou. Mas eu sou um ser humano. E foi bom. Porque aquilo que Cristo purifica está limpo. Porque a igreja do Senhor tem que aprender a glorificar o Senhor até quando está doendo. E estava doendo. E dói ainda quando a gente lembra às vezes. E dói no coração dos pais. E dói no coração da família. E dói no coração da igreja. Que não viu só a Laurinha nascer não. Viu a mãe da Laurinha nascer e pegou no colo. Mas o Senhor foi glorificado naquilo. Por quê? Porque é isso que a igreja faz. Glorifica o nome do Senhor. Esses dias que nós estamos vivendo, que foram tão emocionantes. Ontem eu cheguei a uma emoção que era quase um êxtase. De tão feliz que eu estava compartilhando de Jesus. E fiquei tão feliz orando aqui, mas feliz que você não tem noção. E hoje pela manhã, como foi bom compartilhar com você. Mas nada disso fará sentido para a igreja, para as pessoas que vieram aqui faz, quando a gente orou ontem. Mas nada disso fará sentido para a igreja se você não resolver o seguinte: eu viverei para a glória de Cristo. Eu testemunharei de Cristo. Eu vou sair dessa igreja e vou compartilhar de Cristo. Nós, igreja aqui em Belo Oriente, vamos resplandecer a glória de Cristo. Porque nós queremos ver vidas salvas. E nós queremos ser um instrumento para isso em nome de Jesus. E quando olhar para uma pessoa, pense, podia ser eu. Quando olhar para a pessoa mais indigna que você acha que tem nessa cidade, pense, podia ser eu. E se Jesus não tivesse te alcançado, provavelmente seria. Então compartilhe com amor, o amor que você recebeu. Porque é isso que Jesus chamou cada crente para fazer.
Jesus me chamou para falar do Evangelho, chamou o pastor para falar do Evangelho, chamou a esposa do pastor para falar do Evangelho, chamou o presbítero para falar do Evangelho e chamou cada crente para compartilhar da sua glória e falar do Evangelho. Pedro aprendeu isso, que só existe gente impura enquanto Cristo não as purifica. E que não existe um povo que é melhor do que o outro povo, que possa deter o conhecimento de Cristo só para si. Mas o povo que conhece a Cristo precisa compartilhar de Cristo para com o mundo. Você precisa, nós precisamos. Então agora, nesse momento, eu quero dizer duas coisas especiais. Primeiro, para você que talvez esteja nos visitando, eu quero te dizer o seguinte: não importa quão indigno você se sinta, vem para os braços de Jesus, que é Ele que dá dignidade para a gente. Não sei se tem visitante, eu não conheço assim, não. E mesmo que eu conhecesse, dependendo da distância, eu já não vejo mais, né? Tem pouca visão. Então, assim, não é direcionado para ninguém específico. É o Espírito Santo que né, nos direciona a dizer para você: não importa quem você é, não importa o que você já fez nessa sociedade, isso não importa para a sua salvação, porque não é o seu mérito que vai te salvar, é a confiança em Jesus. Confie em Jesus. E agora, tem uma coisa que eu quero dizer para a igreja. Igreja, não retenha o conhecimento da graça que você tem, compartilhe. Estar dentro da igreja, salvo, sentado e satisfeito, não glorifica a Deus. Glorifica a Deus quando você aprende na igreja e sai para levar o Evangelho a todo mundo. Aqui é onde nós aprendemos para compartilhar. Aqui é onde nós somos recarregados no poder do Espírito Santo para sair e falar. Aqui é onde nós somos curados e sarados para ser agente de graça para as outras pessoas. É isso que você foi chamado para fazer, ser agente de graça para as outras pessoas, exercer um ministério que Deus te deu, que é o ministério da reconciliação. Não existe ninguém que seja tão pior do que você, ou que não mereça receber o Evangelho. Se Cristo não tivesse entrado na sua vida, você seria o pior dessa sociedade. Eu seria, eu sei que seria. Mas Cristo fez diferente. Então eu quero te convidar para você dizer: eu vou pregar o Evangelho. Eu vou viver para a glória de Cristo. Eu vou falar de Cristo para os outros, na minha simplicidade, do jeito que eu puder falar, com o meu vocabulário, mas eu vou falar de Cristo para as outras pessoas. Eu vou viver para a glória de Cristo de hoje em diante. Eu vou parar de olhar para as pessoas que não foram alcançadas pela graça de Cristo e pensar que elas não merecem, porque elas não merecem mesmo, como eu não merecia. Mas assim como eu fui alcançado sem merecer, elas podem ser alcançadas ainda que não mereçam, e não merecem. Mas eu preciso falar. Igreja Presbiteriana de Belo Oriente, eu estou desafiando você a ser um agente de graça nessa cidade. A cada um de vocês que é pedra viva, que compõe a Igreja Presbiteriana de Belo Oriente. E se você deseja atender esse chamado, eu estou te conclamando para ficar de pé, para você fazer diferença no seu lugar, porque nós vamos orar, eu e você, e nós vamos nos comprometer a compartilhar mais, a falar mais, a testemunhar mais, a pregar mais de Cristo, com nossas palavras, com as nossas vidas. Eu estou te conclamando e estou te desafiando pela palavra, por aquilo que a palavra nos ensina, a ser um evangelizador, um ganhador de almas, um edificador de vidas, um restaurador de pessoas, alguém que Deus usa para levantar pessoas, porque eu quero continuar sendo isso e quero ser melhor nisso cada dia. Eu estou te desafiando a fazer isso comigo. Eu quero orar por mim e por você. Se você deseja dizer sim a esse chamado do Senhor, eu te convido a ficar de pé aí no seu lugar nesse momento agora. Igreja do Senhor, nós não podemos ficar salvos, sentados e satisfeitos. Nós não podemos ficar
só nas quatro paredes, satisfeitos com o que temos. Nós devemos desejar que esse lugar seja pequeno, que esse lugar não caiba mais, que esse lugar esteja abarrotado de pessoas, porque aqueles que Cristo purificar estarão puros. Aqueles que Ele limpar serão limpos. E a identidade que eles vão receber é a mesma que nós temos: raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, e com um propósito, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados para proclamar as misericórdias daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eles virão e eles farão a mesma coisa, porque encontrarão uma igreja que os ensinará a fazer assim, em nome de Jesus. Amém, igreja do Senhor Jesus? Vamos orar. Oh Deus querido, abençoa teu povo, tua igreja, que a gente seja propagador da tua glória, propagador da tua graça. Teu povo está dizendo sim, Senhor, e é sério. Que cada um aqui seja tomado, Deus querido, pela convicção de que isto é sério. Estar de pé agora é sério, é assumir um compromisso sério e irrevogável. Que o teu Santo Espírito nos dê graça para cumprir este compromisso. Em nome de Jesus, Pai. E visita aquele coração que ainda não te conhece, que está ouvindo sobre perdão, sobre purificação, sobre estar limpos. Visita. Talvez ele não te conheça, que ele deseje conhecê-lo de verdade. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.